Eu queria que vocês considerassem algumas poucas coisas desse texto aqui sobre essa reunião de avanço. Primeiro, o texto não fala, mas é possível que outras pessoas também estivessem voltando de Jerusalém para Emaús, a aldeia de Emaús. Por quê? Porque lembram que Yahshua ele foi crucificado na Páscoa. Então os judeus de várias partes, das aldeias vizinhas, em todo lugar, eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era uma grande festa. Então, terminado o sábado, o judeu ele não andava, e ainda hoje não anda, dia de sábado, caminho lá onde tem um estádio. E Emaús ficava 60 estádios de Jerusalém. Então é muito possível que várias outras pessoas estivessem andando ali também, na mesma direção. Sim ou não? Até conversando a mesma coisa, no mesmo sentido, não só a direção, mas também o mesmo sentido, todo mundo andando para Emaús e para outras aldeias ainda mais distantes, estava todo mundo andando ali junto. E o que se conversava, quem estava saindo de Jerusalém, o que se conversava o que tinha acontecido com o profeta, com o Mashiach, com a crucificação. Alguns até zombando, conversavam zombando, que eram incrédulos, outros conversavam, coração apertado. Será que ele era verdadeiro? Será que a mensagem dele era verdadeira? E outros eram discípulos que andaram com ele, como esses dois discípulos aqui, provavelmente um casal também. Um deles chamado Cleópas. Que estavam andando, e aí Yahshua, no meio daquele povo andando, se aproxima, se chega para junto deles, os dois discípulos, conheciam a ele de perto. O que é que vocês estão conversando enquanto caminham? Eu queria que vocês pensassem um pouco nessa situação. Daqui a pouco mais vai chegar a Páscoa, a gente vai ministrar isso de novo na Páscoa, certo? Mas já está ministrando alguma coisa aqui sobre a Páscoa. E aí o que acontece? Por que é que aqueles dois discípulos estavam voltando para Emaús? Porque eles estavam desesperançados. Eles estavam decepcionados. Eles estavam não apenas voltando para a casa deles, mas estavam voltando para a vida deles antes de conhecer Yahshua. Vocês estão comigo? Não é verdade? Agora ele morreu, a nossa esperança se acabou. A gente esperava que era ele que fosse resolver os problemas nossos. A gente esperava que era ele que ia restaurar Israel. Eles disseram isso. E agora já é o terceiro dia. Tudo isso aconteceu. E eles ainda disseram mais. E é bem verdade que alguns disseram que tiveram a visão de um anjo. E voltaram dizendo que ele vive. Os anjos mandaram dizer que ele vive. Mas antes de eles terem essa visão, alguns discípulos, o próprio Mashiach, nosso amado Rei, Salvador Yahshua, ele mesmo havia várias vezes predito aos seus discípulos que isso ia acontecer. Por que eu estou citando isso, gente? Porque vejam, pessoas que estavam lado a lado com Yahshua, foram discipulados por ele, amém? E perderam a visão. Se desiludiram. Se desiludiram com quem? Com o próprio Mashiach. A conversa deles agora estava se sintonizando, em sintonia com a conversa dos ímpios também. Está vendo que não era verdade? A eles estavam acrescentados um sentimento. Os ímpios era de zombaria, não era verdade, zombando. E a eles um sentimento de, segundo a Escritura, tristeza. Sim ou não? Por que estavam tristes? Porque eles haviam perdido a esperança. Eles estavam decepcionados, aí a tristeza. Então, gente, é possível facilmente a gente perder o foco. Colegas no ministério, alguns pastores, e eles falaram sobre o ministério deles, até mais idosos, que em algum momento eles perderam um pouco o foco. E são pessoas que estudaram, que vivem em oração, na palavra, disseram que o ministério deles estava se tornando um ministério, uma agência social, uma ONG. Teve um que disse que se tornou um movimento religioso. Um movimento de faz de conta, de muito poder, mas de faz de conta, não algo real do Espírito Santo. Se tornou um ministério de eventos, uma agenda cheia, muito ativismo, sem vida. Pessoas faziam muita coisa, é evangelização para todo lado, sem ninguém orar por vidas, sem ninguém estar disposto a acompanhar vidas. Movimento de ativismo, perdeu o foco.
Então imagina, se duas pessoas, dois discípulos, que foram discipulados pelo próprio Machia, que andaram com ele, tiveram com ele, a sua esperança se alinhou com o coração dele, o propósito dele se alinhou com o propósito dele, e eles se decepcionaram. Então isso serve de alerta para nós, para que não haja no nosso coração essa incredulidade, mas confiando nas suas promessas. Amém? Aleluia, a palavra diz isso. E está escrito para a nossa edificação, para nos servir de alerta, para que não haja em nós um coração incrédulo, como foi o de Esaú também, que trocou a bênção por uma coisa material. E às vezes a gente coloca a esperança e expectativa nas coisas desse mundo de tal maneira que a gente acaba perdendo de vista o essencial, que é ver para alguém. Agora, eles não reconheceram o Yalta, por quê? Primeiro, por causa da tristeza, aonde a mente deles estava. Segundo, que quando a pessoa ressuscita, já mencionei isso anteriormente, e anda comigo mais tempo, deve lembrar, o corpo ressuscitado não traz as marcas do pecado. Né? E a cara de Marco tem marca do pecado? Tem. E Marco, não sabia que era um pecador assim não, está na cara. Se não existisse pecado, eu não teria essa marcazinha aqui, ó. Chama até bigode chinês, né? Os traços de envelhecimento, não tinha cabelo branco. Meu cabelo era mais de fogo do que é hoje. Então isso tudo é por causa do pecado. E outras coisas mais, né? Então, quando você ressuscita, o teu corpo está perfeito. Então, Cristo, ele não tinha pecado, mas ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre si mesmo os nossos pecados. Ele se tornou um homem que era motivo de escárnio das pessoas. Ele transpirou gota de sangue, ele orava por você. Ele sofreu. A Escritura diz que ele aprendeu a obediência com o sofrimento que ele viveu. Está em Hebreus isso. Ele foi obediente ao Pai. Ele teve fome, ele teve sede. Sim ou não? Ele teve necessidade de ir no banheiro, gente. O pessoal pensa que ele não assumiu a nossa humanidade. Ele se tornou igual a nós. Ele assumiu a nossa condição humana. Com uma diferença. Nele não houve pecado. O pecado dele, ele levou os nossos pecados sobre si. Então, quando ele ressuscita, o semblante dele está perfeito. O corpo dele está à estatura do varão perfeito. Zero gordura, só massa magra, muscular, os músculos bem aparentes. O varão perfeito, muito mais limpo, incomparavelmente mais limpo que Adão antes do pecado. É o nosso alvo. Amém? É o nosso rei. Então eles a princípio não reconheceram ele. Mas eu acredito que eles é conhecido como Yalta. E tem um conhecimento do Espírito Santo da Escritura, né? Tanto é que quando eles reconhecem, por acaso o coração da gente não ardia quando ele falava. O coração da gente não estava ardendo igual como antes. Mas a princípio eles não reconheceram, só reconheceram no momento de intimidade. E a segunda coisa que eu quero destacar a vocês, então é fácil entender o propósito. A gente pode estar caminhando junto, lado a lado. A gente pode até estar falando a mesma coisa. Quando Yalta se aproximou deles, começaram a conversar com Yalta. Falar as mesmas coisas. Pensar as mesmas coisas. Caminhando na mesma direção, mas caminhando na direção contrária ao propósito deles. Porque qual é o propósito de Yalta? Que eles fossem para Jerusalém cumprir a missão deles. Eles estavam indo de volta para Emaús, porque eles haviam abandonado a missão deles. Eles haviam abandonado a missão. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui, para terminar essa administração, e a gente continuar a parte prática dessa reunião, é que, imagine, aquela casa, os discípulos chegam ali e vão arrumar o jantar. Porque o coração deles ardia pela companhia. Então Yalta fez menção de passar adiante, eu preciso continuar. E eles insistiram para que ele ficasse. E eles disseram uma palavra que é verdadeira, e que eu e você precisamos insistir com a mesma palavra. Na verdade, a gente não dependemos dessa insistência para que ele fique. Mas é bom que haja em nós esse sentimento da necessidade da presença dele. Aqueles discípulos disseram: fica conosco. Fica conosco. Porque é tarde. E o dia vai terminar. Será que vocês não estão vendo que o dia já está terminando? Será que nós não estamos vendo como igreja que já é tarde? Nós temos que deixar aquilo que não é essencial de lado e focar naquilo que é essencial.
que nesses tempos de escuridão, nós precisamos dele. Nós precisamos da presença dele. E ele está conosco na sua graça. Não depende de nós, da nossa performance. De você ser mais santo, de você orar mais, de você clamar mais, de você pedir mais. Não, mas é bom que haja em nós esse entendimento muito claro. Fica conosco, porque é tarde. E o dia já tem. E ali eles cuidaram da tua casa. Prepararam aquela mesa. Prepararam o pão e o vinho. Até aquele momento o coração deles estava saudoso. Estava cheio de saudade. Pega o pão, pega o vinho. Somente quando vier o seu parte de pão. Depois que eles prepararam tudo, eles reconhecem quem é que estava com eles. Amados, ele, na sua graça, ele entra na nossa vida. E ele permite, nessa mesma graça, a gente realize coisas para ele. Amém? Vamos preparar a nossa casa, até a casa física, a tua casa. Você preparar a tua casa, a tua família. Não estou dizendo que é fácil não, tem coisa que é fácil de arrumar, já está tudo prontinho. Tem coisa que é mais difícil, às vezes você vai precisar pegar água e sabão. E eu estou falando aqui de coisas espirituais. Você começar na sua casa, preparar a sua casa. Porque é tarde, o dia já declina. Porque você quer servir a mesa na tua casa. Então, amados, se nós estivermos focados no lugar certo, andando com Ele, não somente andando para a mesma direção, mas o nosso propósito esteja alinhado com o propósito dele, porque o propósito dele ali era outro. Enquanto aqueles dois discípulos estavam no propósito de abandonar a missão, o ministério que foi confiado a eles, o propósito do Mashiach era restaurar aqueles dois ao ministério. Aleluia. Amém. Esse é o propósito dele sobre nossa vida. Que o nosso coração esteja alinhado com o coração dele. E nós precisamos entender que não é tempo de voltar para casa no sentido que a gente está cuidando de interesses terrenos. A gente vai cuidar de interesses terrenos, sim, e ele vai multiplicar interesses terrenos na nossa mão, mas não estamos cuidando para nós dele, não é para a nossa glória. O nosso foco estará o tempo todo na glória dele. Aleluia. Amém. Então, amados, eu quero dizer por fim a vocês que estamos determinados a construir o prédio físico também. Ponto. Estamos determinados. Mas se nós vamos conseguir levar ao final ou não, isso não depende de mim, não depende de nós. Embora nós somos convidados a cooperarmos na sua graça. E nós vamos fazer isso. O nosso foco é a nossa missão. O nosso foco é a nossa missão. Eu queria concluir ainda lembrando vocês os 300 de Gideão. A princípio, 30 mil. Foram levantados soldados. O Espírito Santo foi através do anjo, falou com Gideão: a gente mais. Apregoe que quem quiser ir embora, quem estiver tímido, quem não estiver desejando estar na guerra, pode ir para casa. E ali foi embora quase todo mundo. Essa mesma prova o Espírito Santo quer que nós tenhamos. Ele não quer botar ninguém para casa, não. Ele quer que nós sejamos corajosos, que desejemos estar na guerra, que desejemos estar na batalha, ser instrumento dele. Mas ele dizia, muita gente, e Israel vai dizer que foi com a força do seu braço que fez isso. Ele está dizendo que está na hora certa, porque agora nós somos um rebanho aparentemente pequeno. Mas está na hora certa, porque é aí que ele entra para fazer milagre. Porque o mundo vai saber que foi ele que fez, se tivesse ser feito. Mas que não foi Marcos Servos, que não foi a quantidade de gente, que não foi nada disso. Foi ele, através de nós, apesar de sermos poucos e pequenos, mas foi ele em nós a glória dele. Amém? Depois ele ainda fala daqueles que vão beber água. Tem ainda uma segunda peneira. Bota esses que ficaram para beber água. E aqueles que se ajeitaram confortavelmente, e se abaixaram, perderam de vista alguma ameaça. Diga isso aí, embora tenham coragem, não vai querer participar da guerra, vai embora. E só ficaram presentes, pegaram água e lamberam água, jogando água na boca e lambendo feito cão, porque sabiam que estavam numa guerra. Então o Pai quer contar conosco e tem esse entendimento, que a gente não está numa colônia de férias nessa terra. Que a gente não está brincando de fazer igreja, mas tem entendimento de jogar água na boca e lamber feito cão, sem perder de vista a batalha. Ou seja, até aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência, nós vamos fazer pensando nele.
E nós estamos aqui numa batalha para a glória dele. Amém? É isso que eu quero que vocês orem. É sobre isso que eu peço as orações de vocês. Para quê? Para que cada vez mais todas as pessoas que estiverem conosco, esse pensamento seja alinhado, seja livre, desça para o coração. A nossa identidade, ela desça no nosso coração. Nós somos amados, e nós recebemos todo o perdão do Pai. A graça dele está sobre a nossa vida. Nós temos o favor dele. Nós temos a salvação eterna dele. E agora a gente abandona o pecado, não é para merecer a salvação, mas porque a gente ama e tem sido amado, porque ele nos amou primeiro. Amém? E não é na força nossa, não depende de nós, é na força da oração. Pai, tu sabe que sozinho eu vou meter o pé na lama. Mas tu diz o pé na jaca, né? Mas eu confio que a tua graça me santifica. A tua graça que me faz amar a tua palavra, estudar a tua palavra. A tua graça que me faz viver a vida em congregação, para te adorar. E eu levar esse fogo, eu vou interceder pelos momentos de encontro da igreja. Eu vou interceder pelas células para que vidas vão se converter de verdade. A gente não vai só fazer uma reunião ali, pregar o evangelho de uma forma seca, mas a gente vai fazer isso revestido de oração. Haverá uma igreja intercessora. Uma igreja intercessora. Amém? Aleluia. Algumas coisas práticas. Eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas práticas. Na eternidade a gente já vai celebrar a comunhão, a ceia ali, o pão e o vinho do Mashiach. Enquanto eu orava e pensava na igreja, e de carne e osso que sou, né, algumas vezes me entristecendo, o Espírito Santo nunca permitiu que eu permanecesse dele, sempre me alegrando, levantando, marcha, avança. Sabe por que tem alguns ministros que tiram a própria vida? Eu não sei se são pessoas que não receberam a Cristo, não foram salvas. Tem tido uma enxurrada de ministros que têm tirado a própria vida, de depressão, tristeza, frustração. Tem a ver com essa reunião de hoje. Às vezes o coração está no sucesso terreno, em comparações. E não entender que somos únicos, é uma tarefa que nos confiou única. Em buscar a glória dos homens. São muitas coisas. Mas alguns sinceros também adoecem, porque a depressão é uma doença multicausal. Às vezes a pessoa está bem até espiritualmente, está bem emocionalmente, mas há um distúrbio hormonal, nutricional, e isso gera um desequilíbrio e a pessoa pode então entrar no quadro de depressão, até uma depressão profunda, e depois atentar com a própria vida. Então a gente não tem aqui esse entendimento que alguém tira a própria vida e perdeu a salvação, não. Quem vai julgar isso? Nosso Pai. A gente sabe que isso é um pecado muito grave, porque Ele deu a vida e só Ele tem o direito de tirá-la. Mas existem esses casos que têm se multiplicado. Por quê? Por causa disso, colocar o coração nessas coisas que a gente serve, ou outros motivos, né? Doença mesmo, não sei. Mas de carne e osso que sou, esqueci. Nunca veio depressão. Se fosse outro, eu acredito que já teria entrado com a depressão. E o nosso Pai só tem nos abençoado. Eu saí de uma casa muito boa aqui na cidade e foi uma casa melhor, essa casa aqui, graças ao Pai. Melhor em todo sentido, até para as condições financeiras. Ajustar a realidade financeira. O nosso prédio lá, a gente não deixou ele por causa de condição financeira, no sentido de que a gente perdeu recursos. Não, eu quero dar esse testemunho. Isso é motivo de gratidão. Perdoe falar isso já a terceira vez para vocês. A receita, ela cresceu, a receita da igreja, até dezembro. Tá certo? Eu quero compartilhar isso porque se vocês forem confrontados por alguém que não sabe, vocês saibam disso. A receita cresceu. Mas a gente, quando a gente entrou naquele prédio, se a gente tivesse a visão, que a gente saiu do prédio que era 5.700, foi para um prédio de 2.200. 2.200 era agora. Mas já saiu de uma situação muito difícil para uma situação difícil. Que a nossa realidade, nós já deveríamos ter pensado, mas tudo tem o seu tempo e eternidade. De fazer algo semelhante, já ir comprar um terreno, já ir comprar os terrenos, comprar um bloco, algo assim. Mas para a direção que nós tivemos naquela época, e aí chegou o tempo para a gente sair daquele prédio, um prédio muito bem localizado, mas a igreja não é prédio, nem é localização. A igreja é um corpo de Cristo. Está disposto a virar o mundo de cabeça para
para o alto, para que Cristo Rei seja glorificado. Então a gente saiu dali, hoje nós estamos aqui, né? Mas humanamente falando, e é preciso alguém ser surdo, ser doido, ser tantão, para não saber de coisas que pessoas não é nem interesse nosso de saber, mas as pessoas falam muito de besteira, né? Muita besteira, o ministério do Marco César é um fracasso, sai daí, não é mais cida, né? Aleluia. Vocês têm me seguido de perto. Então vocês sabem se eu estou andando com Cristo ou não, se eu estou andando em pecado ou não. Então, humanamente falando, seria motivo de tristeza e motivo de eu começar a pensar cada vez menor. Dizer assim, eu vou deixar o ministério. Tem um pastor que eu amo e espero que ele ainda seja iluminado em algumas coisas que o coração dele ainda está, na minha percepção, pequena e falha. A gente está muito revoltado. O pastor Caio Fábio, muito revoltado, ele criou doutrinas por causa dessa revolta contra a igreja. Essa revolta contra a igreja surgiu com situações semelhantes. De se sentir desprezado, de ser realmente apontado, julgado, condenado. Isso aconteceu antes mesmo de ele adulterar. E alguém vai dizer, não, mas foi porque ele adulterou. Antes mesmo de ele adulterar, ele já vem sofrendo uma pressão. Eu conheço ele de antes da disciplina eclesiástica que ele sofreu. Então ele ficou realmente muito revoltado até hoje, né? Ele tem quase 15 anos mais de idade do que eu, mas eu conheço ele desde o começo do ministério dele. E eu estou mencionando isso, gente amada, porque a tendência da pessoa é se tornar ou mercenário, incrédulo, uma pessoa incrédula, uma pessoa tranquila. Mercenário é um incrédulo, certo? Uma pessoa tranquila. Ou então a pessoa abandonar o ministério. Mas eu estou em pé, literalmente, aqui hoje. Por quê? Por causa dessa graça. Por causa desse favor, também eu não estou só. Por causa da vida de vocês, que é preciosa. Se for sozinho também, não tem mais motivo, né? Eu já ia procurar outra coisa. E eu quero outro lugar. Mas o Pai, na sua graça, permitiu que nós estivéssemos juntos. Para a gente construir algo realmente grande. Então eu volto para os 300 de Léo. O Pai permitiu que a gente esteja vivendo a situação aqui confortável, maravilhosa. É bom estar juntinho, para que a gente tenha a oportunidade de construir algo muito maior. Amém? E aí a gente começa a pensar o seguinte: a gente vai precisar ter mais 2 ou 3 reuniões no domingo. Por quê? Porque a gente precisa de lugar aqui. Enquanto a gente estiver nessa garagem, a gente precisa de lugar para trazer nossos convidados. Esse é um motivo. Então a gente vai diminuir, a gente vai ter 3 horários diferentes, para a gente poder organizar melhor. Pode fazer, por favor. O Divino Espírito Santo não precisa de nós. Mas nós aqui na Terra precisamos do local a orar, para pedir por nós mesmos, né? Então eu quero saber, um mutirão para, assim, quem não puder muito, dá o pouco. Começando dos tijolos. O senhor recebe? Com certeza, vamos fazer. Dependendo da quantia que a pessoa pode dar. Vai ser assim. E essa reunião passa exatamente por isso. Isso é a direção do Espírito Santo. Porque quando eu pensei nessa reunião, eu pensei nisso. Chegasse um momento que vocês também começassem agora a sugerir algumas coisas. Né? E eu creio que é algo do Espírito Santo, sim. Essa sugestão da irmã Margarida. É claro, na medida da força de cada um, quando chegar a hora certa, a gente vai dizer, vai começar a tal hora, em tal terreno, nessa data aqui. Então, a gente vai juntar vocês todos, à medida da nossa. Vai ser assim. Agora, voltando sobre o nosso culto. Tá certo? É mais cansativo, quero que vocês entendam isso, para mim e para vocês também, ter mais horário. Por quê? É bom a gente vir no horário só. Era bom que aqui fosse logo um prédio grande, muito confortável, cadeiras confortáveis e tudo. Mas não é. Então, eu quero que haja no coração de vocês também a disposição, mesmo sendo difícil vir em outros horários, de vir também em outros horários. Que a gente vai colocar aqui em torno de 15 cadeiras somente. E vai colocar 12 vagas por horário. 9h30 da manhã às 11 horas. 1h30 de culto. 9h30 às 11. 15 lugares aqui no culto. À tarde, segundo horário, mais 12 pessoas e algumas cadeiras para visitantes. Terceiro horário, em vez de ser 2h30 como tem sido, a gente vai diminuir para 1h30, vai tirar 1 hora.
condensar mais. Mas a gente vai ter 3 horários. Aí o que acontece com isso? A gente vai colocar no Telegram. Eu sei que alguém vai dizer, mas eu não uso o Telegram. Passe a usar. Meu celular não tem memória. O Telegram ele ocupa menos memória do que o WhatsApp, etc, etc. Você vai ter um dos aplicativos do seu celular. Ele vai ser um aplicativo da igreja. Você usa somente para a igreja. Aí você vai entrar ali na sexta-feira, no sábado, ou antes, e vai preencher. Se o primeiro horário já estiver ocupado, já encheu, 12 pessoas, mas não, senhor, já encheu, aí então só tem o segundo e terceiro horário. Mas nesse domingo só tem o primeiro horário. Você vai se organizar e vai abrir mão de certas algumas coisas confortáveis. Porque no domingo eu tenho que estar almoçando um churrasco em família. A gente abre mão de algumas coisas. Não vai ser todo dia. Todo domingo você vai para o churrasco da família, não tem problema não. Mas você abre mão de alguma coisa para que você venha aqui nesse, um desses 3 horários. Mas a gente vai precisar fazer isso, tá certo? A partir de quando? A partir do próximo domingo. E a segunda grande vantagem é uma palavra que está muito em moda hoje, mas é uma palavra muito antiga, está na Bíblia, que é a mentoria. O que é mentoria? Mentoria é um acompanhamento de perto. Então, quando eu estiver aqui com 12 pessoas no primeiro horário, outras 12 pessoas no segundo horário, outras 12 pessoas no terceiro horário, eu vou poder dar um acompanhamento de perto. Eu vou poder orar pessoalmente em alguns momentos, em algumas reuniões, por cada um, pelos problemas de cada um. Pessoalmente, na posição de irmão, na doutrina bíblica, na posição de irmão. Amém? Então isso vai o quê? Vai aproximar a igreja. Por quê? Eu creio, amados, se a igreja não conhece a geladeira do seu pastor, alguma coisa não está certa. Estou falando isso de brincadeira, não conhecer a geladeira, no sentido da intimidade. A igreja do livro de Atos é essa igreja de comunhão. Então hoje a gente se acostumou a viver uma igreja do mundo aí, que não é a igreja de Cristo, não é a nossa. Mas a igreja do mundo é o quê? Eu chego no horário daquele culto, aquele é quase um show, um showman, eu assisto, eu não participo, eu assisto o culto. Quando dá, eu até canto algumas coisas. Se a música foi boa, a música foi boa. Se não foi boa, não foi boa hoje não. A pregação foi boa, a pregação hoje foi do céu. Não foi boa não, a pregação hoje foi do céu não. O hoje passou lá, então a gente fica nessa mentalidade do mundo sobre ser igreja. Ser igreja é isso. Ser igreja é esse lugar de intimidade, de comunhão, de a gente levar as cargas uns dos outros, 33 mandamentos. A gente vai ver isso. E mentoria é esse acompanhamento de pé. Amém? Então a gente precisa desses 3 horários. Amém? Comunhão é muito gostoso. O Pai quer que exista comunhão. Mas é a missão. Se for somente comunhão pela comunhão, não me diz é coinonia, é uma doença da comunhão. A nossa comunhão precisa ser para nos preparar para a missão. E a nossa comunhão precisa ser uma comunhão vivendo a missão. Amém? Vivendo a missão. Amém? Como a gente vai ganhar vidas? A gente ter estratégias. O Espírito Santo vai dar a vocês estratégias para a gente ganhar mais vidas. Esse instrumento. Claro que a gente planta, semeia, mas quem dá o crescimento é o nosso Pai. Né? E aí, o nosso atendimento e aconselhamento bíblico pastoral, eu quero fazer uma vez por semana, para todos os membros. Vai ser online, não vai ser demorado não. Então, é como se eu fosse visitar a sua casa, certo? Você podia trocar de roupa, passar um pé no cabelo, não precisa não, estou só falando se quiser. Se viesse se encontrar comigo lá no prédio da igreja, no meu gabinete pastoral, para ter um atendimento pastoral, você não ia fazer tudo isso. Só que, veja, você pode fazer a metade disso, botar um filtrozinho no seu celular mesmo, se quiser, se tiver cara de som, se tiver sem maquiagem, se tiver sem a prótese, né, tem usa. Ainda não glorifica o Pai que não tem nenhuma prótese não. Mas até sem prótese, bota lá, põe tem um filtrozinho no seu celular, e o lugar parece você com meio de roupa, branquinho, brilhando. Aí, aquele horário na semana, você já sabe, o bicho vai ligar. Se tiver algum imprevisto, não tem problema não. Fica para outra semana. Mas se não, é bom que você atenda. Aí eu ligo uma videochamada. Aí eu digo, deixa eu ver aqui alguém com mais exemplo, né? Aí eu, Henrique, como é que tá? Como é que tá a tua semana? Como é que está a tua vida de oração? Orou essa semana direitinho? Aí ele vai sentir a vontade para dizer assim, não, essa semana não vou ver. Então eu vou orar por você, para que você seja despertado a orar mais. Pode fazer por mim. Estou dando um exemplo, eu dou igual exemplo, mas não é realidade, estou um exemplo. Aí, como é que
você está nessa área? Como é que está a tua vida profissional? Está tudo em paz? Está tudo tranquilo? Aí vai chegar um momento que vai dizer assim, tem uma coisa que eu queria que você orasse por mim. Isso. Essa questão aqui, então. Então, isso é viver igreja. Esse é atendimento pastoral. Aconselhamento bíblico pastoral não é o pastor ficar dando opinião, nem pitaco. Olha, se eu fosse você, eu fazia assim. E aí, bicho, você acha que eu devo me separar ou não? Não, isso não é papel, nem aconselhamento bíblico pastoral, não. O aconselhamento bíblico é você pegar a palavra para que a pessoa decida em verdade pelo Espírito Santo. Então, e é a decisão da pessoa, não é? Decidir por ninguém, dizer, faça assim, não faça assim. Você vai orientar a palavra fala isso. A palavra diz sobre isso. Então, no aconselhamento, eu vou ter essa oportunidade. Quem quiser ser o membro da reunião precisa concordar em receber uma chamada. Eu espero que dê uma vez por semana. Se não der, uma vez a cada 15 dias, pelo menos, a gente entrar em contato, eu ver você. Se quiser, bota só o rosto, está sem camisa, bota aqui para cima os homens, né? Bota o celular assim para cima, só o rosto. Bota o olhão assim, bicho, quando eu estou olhando para você, está sendo também todo. Eu gosto de só aparecer o rosto mesmo. Aí, meu rosto é feio, mas não dá para assustar. Então, bota o meu rosto na frente do seu celular, o bicho hoje, só aparecer o olho mesmo. E a gente se fala. O que mais? Quem não tem celular? É uma ligação. Mas todo mundo tem que chamar dele. Vou começar a orar para ele comprar um smartphonezinho, pelo menos para aquela outra chamada. Mas isso aí tem que mudar, tem que gostar. As coisas boas. A gente tem que saber também. Eu peguei um avião, Santo Dumont, quando ele viu, dizem, os aviões passando para a guerra, ele chorou. Ele criou um avião francês, transporte e ia ligar os outros. E se tornou um instrumento de guerra. Aqui a gente tem um bom instrumento, uma excelente ferramenta para aproximar. Mas a gente também pode usá-la para o mal e ser somente para o mal, e não usar nada para coisa boa. Então, como igreja, começa agora a usar e vai usar cada vez mais, enquanto essa janela do céu está aberta para a gente agir. Amém? Bem, então esse é só um detalhe. Eu queria também que vocês orassem sobre ideias para a construção. Tá certo? E eu quero encerrar falando de duas visões. Uma foi aquela que eu tive semana passada, que eu vi uma mulher gestante com a barriga grande e o esposo dela escrevendo na barriga dela, a barriga dela estava visível, escrevia um número, que era uma medida do terreno, tamanho do terreno. Tanto por tanto. Ele repetiu 2 vezes essa medida assim, como quem está escrevendo de novo por cima para ficar exclusivo. E era um piloto, um lápis, tipo tatuagem, permanente, não sai da pele não. Eu estava marcando ali, eu até ficava, mas por que está fazendo isso na barriga? Vai ficar permanente, aí depois vai dar trabalho para tirar. E aí fazia aquela anotava aquela medida, né? Tanto por tanto, e também depois botava uma data embaixo. E antes eu acordava, o que você falou, e aquela mulher é a igreja, que precisa estar engravidada dessa construção do céu, de vidas, e construir também um prédio para ele, que nos dê a graça, a alegria, a honra de construirmos um prédio para a glória de Deus. Mas esse prédio para quê? Prédio por prédio, nós não foi isso hoje, não. Mas por prédio, que é um prédio cheio de vidas para a glória de Deus. Amém? E essa foi uma visão. E quem é que estava escrevendo? Era ele mesmo, nosso pai. Então foi o nosso próprio pai quem escreveu. Pode ser que eles carregando Então, nosso pai, ele escreveu para a igreja, assim como ele escreveu para Israel, quando tirou do Egito, e em 40 dias entrar na Canaã. Quando eles chegaram, tudo que a promessa dizia de Canaã era verdade. Uma terra onde emana leite e mel, uma terra onde existe grande fartura. Mas porque eles passaram não 40 dias, eles tiveram que passar 40 anos para entrar na terra prometida, porque a promessa falhou? Não. Porque eles não creram. Então o Pai nos deu uma promessa, ele tem aceleração, e essa promessa que ele nos deu, eu quero que vocês creiam. A pedra fundamental dessa promessa foi lançada hoje nos nossos corações. Aleluia? Amém. Não vai ser a pedra que a gente vai colocar lá no terreno depois, não. Ela é outra pedra, mas a fundamental mesmo é essa. Da confiança na graça, de não perdermos o foco nele, de entendermos que ele vai fazer milagre em nosso favor. Aleluia. E que ele quer que a gente faça a nossa parte.
Então a nossa parte é não duvidar, é crer somente, não duvidar como aqueles que duvidaram de entrar na Canaã. A segunda visão não foi minha, foi de uma irmã nossa que está aqui também, presente. Depois, se ela autorizar o meu nome, eu atendei, mas não autorizou porque tem que conversar com ela. A visão dela é que ela tinha recebido 3 camisas minhas. E que era uma camisa branca, vermelha e outra azul. E ela começava a passar ferro. A camisa era passava ferro. Passava branca, passava vermelha. Quando ia passar azul engilhava. Às vezes você está passando a ferro na camisa, ela engilha uma parte, né? Você vai ajeitar. Quando engilhava, depois a camisa começava a se esfarelar. E os pedaços iam caindo. Iam caindo e à medida que ia caindo ia desaparecendo também. Então a interpretação desse sonho que o Espírito Santo me concedeu foi que essas 3 camisas, as vestes falam de obras na Escritura. As vestes são obras, é mais. Das nossas vestes atualmente, o que é mais visível é a camisa. Por exemplo, ao homem, né? Se você tiver até com calça, tiver com calça gente meio estragada, meio velha, surrada, mas se eu botar uma camisa boa já levanta o look, né? Vai dar uma melhorada. Então a camisa faz diferença hoje. Então, o que acontece? As vestes são as obras da igreja. A pessoa recebeu a minha camisa para passar, porque a camisa já tem o seu valor. As camisas eram novas, estavam boas. Ela tem um valor intrínseco. Mas o que a gente faz quando a gente compra uma camisa nova? A gente lava, depois passa ferro. Então, para quê? Para que a camisa se torne apresentável. Ela já tem o seu valor, mas ela precisa se tornar apresentável. A camisa é as obras da igreja. As camisas são as obras da igreja. Já tem o seu valor, já existem, mas a gente precisa, vamos dizer assim, passar a fé. E é por isso que eu estava entregando a essa irmã, porque essa irmã representa a igreja. Ela não trabalha com isso, ela não ia ser paga por isso. Ela estava passando ferro por causa desse vínculo de amor, de proximidade, né? Por essa amizade. Então, mostra que esse ministério que é seu, que é meu, é nosso. Amém? Eu e vocês são chamados a passar, a tornar apresentável aquilo que eu tenho compartilhado aqui como presbítero. Somos nós como igreja que vamos mostrar o mundo. Agora, por que as 3 cores? As 3 cores, o Espírito Santo me mostrou que estão relacionadas aos 4 cavalos do Apocalipse. Como é que 3 está relacionado a 4? O primeiro cavalo é o cavalo branco. É uma falsa paz que existe no mundo. E até para a igreja de Cristo parece que é uma falsa paz. A gente está com a liberdade de pregar o evangelho, não está. Nós somos perseguidos por pregar o evangelho cada vez mais. Então a gente está vivendo esse período. E nós estamos produzindo obras nessa estação. A gente está na oportunidade do cavalo branco. Vamos dizer assim. Não estou falando aqui do Apocalipse propriamente, porque eu creio que isso aí vai se intensificar na grande tribulação. Na grande tribulação vai realmente acontecer assim. Mas a gente está nesse período do cavalo branco. Figuradamente, a igreja experimenta já essas coisas que vão se tornar absurdamente intensas na grande tribulação. Hoje a gente, de certo modo, vive uma amostra grátis delas. Então, o tempo da camisa branca são as obras que a gente está produzindo nesse período de aparente paz, de aparente não perseguição à igreja. E aí vem a camisa amarela que fala de fome, de peste, que a gente também já entrou nesse período. As doenças não têm diminuído em quantidade, pelo contrário, parece que surgem doenças novas. Então veio aí que já estão esquecidos da Covid é uma grande peste. O cavalo amarelo ele fala de pessoas que morrem por doença, por enfermidade e por fome. Existem hoje alguns poderosos que estão implementando uma política de fome no mundo. Isso aqui é falar do reino, falar da igreja. Trazer essas atualizações é espiritual também. Então, existem políticas que têm interesse na guerra ou que têm interesse na fome. Não estou falando aqui de política partidária, entendeu? Deixe isso para trás. Mas no mundo, fazem isso. Existem poderosos que estão interessados em que haja uma diminuição da população. Então, esse cavalo amarelo da doença, da peste, da mortandade, está aí. E o azul? O azul, na fibrometria, o
o estudo da mistura de pigmentos não é a colorometria, mas de pigmentos. Quando você pega o amarelo com o preto, que são os dois últimos cavalos da Apocalipse, amarelo e preto, ele dá o azul. E de fato a palavra fala no Apocalipse, na grande tribulação, que os dois últimos cavalos vai ser no tempo final da grande tribulação, e esse tempo vai precisar ser acelerado, de maneira que como se acontecesse quase simultaneamente, se misturasse, se confundisse. A igreja é lembrada nessa visão que os nossos dias têm limite. E assim como eu comecei essa reunião, falando do Salmo 90, do Salmo de Moisés, ensina-nos, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Nós precisamos entender, igreja, que existe uma janela que está aberta para o nosso agir. E que a gente precisa buscar na fonte, não depende de nós. Ninguém precisa ficar se martirizando, nem se culpando, nem se condenando, dizendo, eu não consigo. Não é você, realmente você não consegue de si mesmo. Mas você pedir ao Pai forças, condições, que Ele abra as portas, que Ele mude a sua mente, que Ele te dê a determinação, a ousadia, a intrepidez, a ação. E você começa agora a aproveitar essas portas que estão aí. Então o preto é o amarelo, perdão, o vermelho primeiro, não o vermelho. O vermelho é o cavalo da guerra. São as guerras personificadas. Existe uma grande guerra que está acontecendo hoje, a Rússia e a Ucrânia, mas não é a Rússia. É a Rússia contra o resto, contra a OTAN, um país alinhado, né? A Aliança do Atlântico Norte, que aconteceu. Eles assinaram também um acordo lá, no final da Segunda Guerra Mundial, de respeitar também algumas coisas da Rússia. Então não estou aqui para julgar quem está certo e quem está errado. Guerra não vem do céu. Não vem do céu. Mas essa guerra, ela já é uma guerra mundial. E ela já está provocando fome no mundo. Fome no mundo. Hoje a guerra tem outras aparências. Então existem atentados terroristas. Houve um grande atentado terrorista que aconteceu dentro dos Estados Unidos, que está abafado, que é considerado um desastre ambiental tão grande quanto aquele que houve lá em Chernobyl. E tudo isso tem acontecido para provocar a fome numa área mais produtiva dos Estados Unidos. Isso aconteceu. A região mais perto e mais produz alimentos dos Estados Unidos. Ela foi afetada quimicamente. E o mundo está vivendo isso aí. É o cavalo da guerra e da fome. Então, a gente vê que nós precisamos agir, amados, e esse agir, acima de tudo, é o agir da fé, da confiança no Pai. Amém?